propostas de projeto para gestão pública e do TCC. Eu sou o professor Matheus, coordenador de tutoria, né? E também trabalhei com vocês na disciplina de pesquisa em administração. E eu sou a professora Marilisa, coordenadora do curso. Também já mantive contato com vocês em outras ocasiões aí nas nossas webs. Gostaria de pedir agora que vocês contassem para a gente um pouquinho ali quais são os polos de vocês, se vocês puderem ir indicando ali para a gente através daquela aba que vocês podem escrever. Palmeira, Ponta Grossa, Curitiba, Palmeira, São Mateus, Ponta Grossa, Teixeira, Telêmaco, Paranaguá, Cerro Azul. Cerro Azul. Que legal. Rio Negro. Beleza. Teixeira não tem polo, deve ser de algum polo próximo. Gladys, você disse que é de Teixeira. Qual que é seu polo? Conte para nós ali. Deve ser Palmeira ou... Ipiranga não tem isso. Pontal. Ponta Grossa. Então, temos aí um número bem importante de polos participando. E hoje é o momento de vocês tirarem dúvidas. Então, a gente está aqui justamente para sanar todas as dúvidas que vocês têm. Sejam da disciplina propostas de projeto, seja do TCC, seja de questão com os tutores ou de questões gerais do curso. Então, estamos aqui para isso, tá? Então, por isso, vou pedir que vocês comecem a nos postar as dúvidas ali através desse espaço que vocês têm ali, e já vou começar respondendo uma dúvida que me veio por mensagem. A dúvida da aluna foi a seguinte: se no diagnóstico da disciplina de propostas e projetos, ou seja, essa atividade que fecha agora, dia 24, se é necessário apresentar conclusão. Não é. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar só... Lembra aqueles itens que tem na página 15 do Manual de Normalização que eu passei para vocês? Então, são só aqueles que são obrigatórios. Capa, folha de rosto, sumários, elementos textuais e as referências. Nos elementos textuais, não precisa colocar nem introdução, nem conclusão. Nos elementos textuais, vão só aqueles tópicos que estão lá na aula 2, da unidade 2. Então, só aqueles itens do diagnóstico que vocês apresentam lá em formato de texto. Exceto lá os itens 4.5 e 4.6, que são relacionados à análise SWOT, que daí vocês podem fazer em tabela ou em lista, enfim, forma que vocês acharem melhor. Quais mais dúvidas vocês têm, gente? Podem ir colocando, não fiquem com vergonha. Pessoal de Ponta Grossa que estava pedindo uma web sobre dúvidas. Ninguém trouxe cola. Como referenciar os sites da prefeitura, da UEPG, quando não tem autor. Então, se vocês olharem lá no Manual de Normalização, tem lá a indicação. Eu não vou lembrar a página exatamente de cor, mas tem a indicação lá no manual quando diz sem material sem autor. Instituição, né? No caso. Eu posso passar para vocês até isso bem certinho no qual que é o local que está no manual via fórum, que daí eu posso colocar até a página lá para vocês verificarem. Mas isso é uma questão bem importante. Tudo que vocês forem referenciar, se vocês olharem lá no manual da UEPG, principalmente esse de 2017, que a gente disponibilizou na disciplina, lá tem várias opções. Então, sites de instituição, daí tem entrevistas, artigos científicos. Então, tudo isso que vocês puderem verificar lá, vocês vão ver que tem tanto na parte de citação quanto de referência. Algumas coisas realmente não vão estar lá.
daí vocês precisam adotar a norma que existe como base para fazer o restante. Então, o que geralmente acontece quando você vai referenciar algo que não tem autor? Se for institucional, vai ser autor-instituição, que a gente chama. Então, nesse caso, vocês vão colocar Universidade Estadual de Ponta Grossa, ponto, daí o restante das informações. É a mesma coisa ali com a prefeitura. Prefeitura Municipal de tal lugar, e com o restante das informações. Então, é esse o perfil que se adota. Caso não tenha, aí seja um site específico ali que não tem essas informações, daí vocês têm que tomar bastante cuidado, porque pode ser que não seja um site confiável para retirar estas informações. Então, se não é o site da instituição que vocês estão pesquisando, prestem bem atenção, né, no que vocês estão tirando desse material aí. Se o tutor vai corrigir somente um dia na semana. Então, para a disciplina de propostas de projetos, essa é a ideia, justamente para que vocês já se adaptem com o modelo de correção do professor orientador, ou seja, no TCC, o professor orientador orienta semanalmente, seja no presencial ou à distância. Então, é esse mesmo estilo de orientação que vai se adotar. Nós sabemos que, claro, alguns tutores estão fazendo mais de uma correção por semana, até porque, às vezes, ele corrige parte dos alunos num dia e parte no outro. Conforme o tutor, ele orienta muito mais alunos do que um professor orientador. O orientador tem aí no máximo 10 alunos que ele orienta, já o tutor é um número um pouquinho maior. Deixa eu só voltar ali para ver. Acredito que seria interessante você dar uma conversada ali com o teu tutor, né? Eu vi que você perguntou ali se existe a possibilidade de o tutor olhar mais uma vez, pelo menos nessa semana. Então, entre em contato via Ava com ele por mensagem, né? Depois também eu vou dar uma olhadinha quem é o teu tutor, né? Até para a gente poder trocar uma ideia e ver se ele consegue, então, fazer esse retorno para você, para te dar um apoio, né? O padrão seria uma vez por semana, né? Como a professora Adriana falou. São vários alunos, né? Então, uma média de 20 alunos aí por tutor. Então, imagina 20 trabalhos para que ele possa fazer a correção e voltar o feedback para vocês. Então, por isso que a gente tinha combinado de uma vez por semana aí, para dar tempo dele visualizar todos e ter uma rotina para poder trabalhar, né? Mas vamos verificar, então, você disse que não teve retorno ali, provavelmente ainda não deu tempo, né, do tutor entrar em contato com você, mas na sequência, com certeza, vai retornar aí para dar continuidade. Citação, referência, estou anotando aqui para a gente não esquecer do que vocês estão questionando. A análise SWOT pode ser feita como uma descrição, por exemplo, eu vou falando tudo que identifiquei na minha área de estudo, pergunta do Thaleson. Então, Thaleson, a análise SWOT, ela é um quadro final. Então, você tem todas as informações que você vai listando nos itens anteriores, né, em formato de texto. Então, você vai escrever sobre a apresentação da empresa, você vai escrever sobre as leis que essa instituição precisa seguir, você vai escrever sobre a estrutura que ela adota, enfim, são todos aqueles pontos que estão lá. E o contexto lá, que é o item 3, que seria o contexto que esta instituição está inserida. Então, todos esses pontos você vai olhar, vai analisar e vai compor essa análise SWOT, que nada mais é do que uma listagem, veja lá na unidade 2, aula 2, fase 3. Né? Então, ali fala um pouquinho sobre análise SWOT. Seria uma listagem dos pontos fortes e pontos fracos, isso na parte de análise interna, e dos pontos das oportunidades e ameaças que o ambiente apresenta para essa instituição, isso na análise externa. Então, interna, sempre olhando de dentro para fora, e a externa sempre de fora para dentro, ou seja, aquilo que pode influenciar essa instituição. Então, é muito importante que vocês pensem nessa análise como não seria exatamente um resumo, mas como
embasado em tudo que vocês já pesquisaram para constituir. Então, quais são os pontos fortes que você verificou? Quais são os pontos que essa instituição poderia melhorar? Não quer dizer que seja necessariamente um ponto fraco, algo que está muito ruim, mas pontos que ela poderia melhorar, que talvez servissem de base para você fazer seu trabalho. Quais são as oportunidades que o ambiente está mostrando para essa instituição? Existe alguma lei nova no qual essa instituição tem que se enquadrar? Isso vai ser bom ou vai ser ruim? Então, isso vai definir se é uma oportunidade ou ameaça. Então, são essas coisas que você vai fazer na análise SWOT, tá? Desceu. Vamos lá. Não tem um modelo de como é o diagnóstico? Então, quem que foi que Everton perguntou? Everton. O modelo, aqueles itens que estão lá na aula 2 da unidade 2, é justamente esse modelo de todas as informações que vocês têm que apresentar. Então, é com base naquilo que vocês precisam fazer. Então, se você ainda não acessou a aula 2 da unidade 2, entre lá na unidade 2, role a barrinha até chegar naquela aula de apresentação da unidade. Embaixo da aula tem um arquivo em PDF. Tem todas essas instruções de como acessar e para que serve cada material, também no Fórum Notícias, uma postagem que está escrito novo formato AVA. Se você entrar lá, você vai ver como utilizar todos os materiais ali dentro da unidade, tá bom? Vou fazer... Ai, Jesus, corre aqui. Só um pouquinho. Vou segurar aqui que é mais fácil. Vou fazer controle interno, mas nesse diagnóstico referente só à empresa, no meu caso a prefeitura. Isso, então aqui, Gladys, você pode optar tanto por fazer só do setor específico que você pretende atuar, quanto de geral da prefeitura. Eu sugiro que você faça mais especificamente do setor essa análise, para te facilitar já ter material de base para constituir teu projeto. Claro que você vai precisar de algumas informações gerais da empresa, porque existe um setor na empresa justamente porque a prefeitura surgiu. Então, o que você faz? Nos itens lá 4.1 e 4.2, você pode indicar um histórico, linkando com o surgimento da prefeitura. E a partir dali, do item 4.2, você começa a falar sobre o setor específico e segue todo o restante falando disso. Nesse caso, o teu contexto, ou seja, teu item 3 do diagnóstico, você vai falar sobre a cidade, como que ela surge, o que existe na cidade ali, se essa cidade, a prefeitura tem tem uma influência grande na cidade, se a cidade é pequena, grande, porque tudo isso influencia diretamente uma prefeitura, né? A prefeitura, ela é formada pelos cidadãos, pela cidade onde ela existe, tá bom? Não tem modelo. No diagnóstico, precisa referenciar quando a informação é por forma de entrevista com a chefia do setor onde vou fazer o TCC. Então, o que nós estamos adotando de base agora? Deixa eu ver, Renato. Nós estamos adotando o seguinte: nesse momento vocês podem fazer as entrevistas livremente e colocar lá no diagnóstico apenas, conversei com fulano de tal, ou conversei com o diretor, não precisa colocar o nome da pessoa, né, porque isso às vezes é um pouquinho complicado, então vocês podem colocar conversando com os funcionários, verifiquei isso. Por quê? Porque esse diagnóstico, ele serve para vocês, ele não vai ser um material que vai ser publicado depois. Lá no trabalho de vocês, no TCC, se vocês utilizarem uma entrevista como base, aí vocês vão precisar referenciar, da forma como a BNT pede. Então, o que a gente está pedindo para vocês referenciarem nesse momento é o material que vocês tiram de sites, de publicações oficiais, ou de livros, algum material que tenha sido editado. Então, isso sim. Agora, a entrevista, neste momento, não, lá no TCC obrigatório. Vamos ver. Sobre a referência do site, também é minha dúvida. Não entendi como citar a fonte do site no corpo do texto. Então, Cirlei, o que você sempre tem que pensar? Existe alguém escrevendo aquilo que você fez? Se é uma matéria que há alguém, então você vai fazer do mesmo estilo que é
um livro, né? Então, você vai indicar quem que foi que escreveu, indicar o nome daquela página que você acessou, o ano, daí você coloca o que é diferente, né, de um livro, o acesso em, né, que é a data, e qual é o link no qual você acessou. Diferentemente do caso de que não tem um autor, daí você vai colocar a instituição onde você tirou essa informação. Então, se for a UEPG, a instituição vai ser a Universidade Estadual de Ponta Grossa, tá? Mas tudo isso tem lá no manual. Se vocês olharem lá no manual, se vocês pegarem ali naquelas páginas iniciais, tem o sumário, indica ali tudo que está ensinando a referenciar. E daí existe autor e instituição, existe lá quando é retirado de sites da internet, então tudo isso vocês podem usar de base para fazer isso no Manual de Normalização 2017. Após o seminário, modifiquei meu campo de pesquisa, mas já havia fechado a data final da unidade 1. Posso colocar o campo de pesquisa no diagnóstico? Então, Tânia, não há necessidade de você indicar no diagnóstico e nem de se preocupar com isso. Nós pedimos aquela atividade justamente para fazer uma sondagem inicial de que vocês pretendem atuar. Você pode informar a sua tutora e não precisa fazer mais nada, porque você só vai efetivamente definir o que você vai fazer na próxima atividade, que é o projeto de pesquisa. Aí, a partir dali, sim, que não tem como mudar, porque daí vai ser designado o orientador para o TCC com base nesse projeto, né? Então, aí já está definido o que vocês pretendem fazer. Por isso, analisem bem esse diagnóstico, analisem a facilidade ou a dificuldade que foi para conseguir as informações antes de fechar o que vocês pretendem fazer. Porque é justamente para isso que serve o diagnóstico, para indicar se esse local onde vocês pretendem fazer vai ser possível, existe informação, essa ideia que eu tive é viável, é possível, vou conseguir fazê-la no próximo semestre e terminar meu trabalho. Então, tudo isso tem que levar em consideração na hora de vocês definirem lá no projeto o que vocês vão fazer. Vamos lá. Sobre a referência. Cirlei e Neuciane, eu vou verificar bem certinho. Modelo de folha de rosto. Modelo de folha de rosto tá lá no manual, página... não vou lembrar. Se não me engano é 15 ou 19. Não, 15 é a listagem dos itens. Depois, se vocês entrarem lá na aula 1 da unidade 1, e tem lá, eu falo sobre a estruturação do manual de normalização. Então, justamente no item estruturação de trabalhos acadêmicos, vocês têm lá todas essas informações. E daí tem, inclusive, um modelo de capa, de contracapa, de sumário, de todos os itens lá para vocês poderem fazer. Escolhi um tema e não estou encontrando embasamento teórico. Tem muita literatura sobre os benefícios do esporte na vida das pessoas, mas não encontro sobre o esporte especificamente na saúde das crianças. Posso me basear em dados do IBGE? Minha proposta é mostrar que o esporte de base pode ser um instrumento de estratégia de saúde pública municipal. Então, Dinalberto, uma coisa importante, no diagnóstico a gente ainda não está tratando de referencial teórico. Você vai usar o referencial teórico lá na frente para fazer o teu TCC. Nesse momento, você precisa pegar esse local onde você escolheu fazer o seu trabalho e fazer um diagnóstico da situação. Claro que você pode trazer alguns contextos que influenciam. Lembra, lá tem o item 3, contextos. Mas não se preocupe tanto em conteúdo, em referencial teórico de livros e de embasamento teórico neste momento. Porque esse momento é justamente para vocês conhecerem o ambiente onde vocês pretendem fazer o TCC. É essa a finalidade de um diagnóstico, tá? Então, lá na frente, quando você tiver com o orientador, aí conforme você for colocando todas as coisas que você pretende pesquisar, relacionando com a gestão pública, aí ele vai poder te dar algumas ideias de referencial que você pode utilizar, inclusive artigos científicos, porque quando o tema é muito novo, a gente adota, né, mais artigos científicos do que livros propriamente ditos, né, porque ainda são coisas que não estão nos livros, ainda estão sendo discutidas a nível acadêmico, né, um material diferente. É necessário identificar o entrevistado? Não, Ana, não precisa, porque muitas vezes vocês não vão poder, a pessoa não vai querer que vocês
façam isso. Por isso, quando vocês vão fazer lá o material de vocês, lembrem-se que eu comentei com vocês, escrevam em forma de texto. Então, você não precisa dizer que foi exatamente tudo, transcrever a entrevista. O que vocês vão dizer? Os aspectos que vocês pesquisaram. Então, vão indicar, olha, foi verificado que existem essas dificuldades, ou foi verificado que a instituição tem essa estrutura, então esse é o organograma. Vocês não precisam exatamente transcrever as entrevistas que vocês estão fazendo, tá? Boa noite, já concluí meu trabalho, já enviei, tive retorno da tutora, faltando apenas alguns ajustes. Mas a minha dúvida é como realizar a citação direta longa corretamente de legislação e também de instituições como o IBGE e PARDS. Então, aqui nós temos duas coisas, uma é citar e outra é referenciar. As citações longas, diretas, elas precisam estar lá sempre recuadas, 4 centímetros, com a letra tamanho 10, espaçamento simples e sem aspas, né, que é uma coisa que diferencia. Eu acho que ela está perguntando em como referenciar o nome ali, por exemplo, Brasil, daí, conforme, o número da lei, conforme e PARDS, daí isso você coloca ali, conforme PARDS, daí entre parênteses, o ano, ou, enfim, daquela forma, segue o mesmo padrão. Tem bem certinho lá no manual, como que aí tem, inclusive tem modelos, né? Então, é bem tranquilo. Só questão de abrir ali o manual da UEPG e dar uma olhada, que esse é um caso bem específico, né? Esses casos de instituições e de leis, tem umas coisas bem específicas para elas, então é bom dar uma olhadinha lá. Eu lembro que lei é Brasil, vírgula, o ano da lei, daí fecha aspas e coloca a questão ali, a citação já na sequência, né, a citação direta, daí faz isso que a professora falou, recua ali, mas é bem específico, dá uma olhadinha no manual que lá tem um exemplo até. Inclusive porque no caso de leis não vai número de página, tá, gente, porque, né, não há essa necessidade, você vai indicar, você pode até indicar o artigo, mas lá naquela parte que indica é só o nome e o ano. E aí, para fazer a referência também, no mesmo estilo, sempre tem que seguir o que está lá no manual. Preciso modificar o local de diagnóstico. Vou enviar o trabalho que será entregue dia 24. Se você viu essa necessidade de modificar, então corre e faça o quanto antes. E é aquilo que a gente sempre diz, justamente para isso que serve essa fase do diagnóstico. Às vezes você percebe que no local onde você pretendia fazer a pesquisa não vai ser possível. Então, é essa finalidade, né, também de vocês conhecerem o ambiente onde vocês pretendem fazer um trabalho de conclusão de curso. Nossa, ele corre, né? Aqui o pessoal escreve. Concluí meu trabalho, acho que é para baixo. Começar a fazer atividade, pois faço curso presencial à noite, seria bom aumentar um pouco o prazo de entrega, quando será disponibilizada esta web no ar. Então, Sara, a gente não tem como prorrogar o prazo de entrega, justamente lá quando eu prorroguei a primeira atividade, que foi o questionário, eu ainda comentei que não haveria como prorrogar, porque vocês precisam ter tempo hábil para fazer o projeto. O projeto, ele é algo um pouquinho mais complexo, algo que vai precisar um pouco mais de atenção, porque vocês precisam constituir os objetivos da pesquisa de vocês precisam fazer algumas fundamentações para justificar essa pesquisa, então vocês vão precisar de um pouco mais de tempo. O que eu peço para você? Que você pegue esse material que você tem e faça, e pelo menos poste lá na atividade para você ter tempo de fazer as correções, né? Porque você precisa postar isso o quanto antes, até para a tutora te passar algum feedback, tá? Vou começar aqui. Sobre matrícula em escola pública, seria gestão escolar? Isso, basicamente gestão escolar. Mas como eu comentei com vocês, Sirley, não se foquem tanto no que vocês pretendem fazer no TCC, se foquem primeiro aí em terminar esse diagnóstico, que é o mais importante nesse momento. Depois, com o diagnóstico pronto, lembrem-se lá do material que eu passei para vocês no seminário presencial, para vocês olharem esse diagnóstico e pensarem, o que eu pretendo fazer? É viável? É possível dentro dessa instituição? Existe essa possibilidade? Façam esse exercício depois que terminarem o diagnóstico.
Referente ainda às análises interna e externa, esses dados de pontos fortes e fracos devem ser direcionados somente ao aspecto da pesquisa ou podem ser dados gerais referentes ao município como um todo? Então, Cirlei, isso é uma pergunta interessante. Depende do que você está fazendo. Se teu diagnóstico está voltado só para o setor que você escolheu da instituição, veja bem, para o setor, não para o tema do seu trabalho. Então, você vai trabalhar com a análise SWOT neste setor. Se você está trabalhando uma análise mais ampla, vai utilizar uma base mais ampla. Mas não se esqueça, você não está falando daquele seu tema específico, até porque, como a gente comentou com vocês não precisam fechar o tema ainda no diagnóstico. Vocês vão fechar o tema lá no projeto. Lá no projeto, daí está definido o que vocês vão fazer. Por enquanto, façam o diagnóstico da situação ali onde vocês pretendem fazer, justamente para verificar se vai ser possível fazer a ideia que vocês têm, colocar em prática a ideia que vocês têm. As pesquisas sociais com entrevistas devem ser submetidas para apreciação de um comitê de ética de pesquisa? Isso depende da onde você for fazer. Isso vai depender das regras do local onde vocês estiverem atuando. Por isso é importante, como a gente falou lá no começo, que vocês entrem em contato e verifiquem o que vocês vão precisar, porque isso não é definido pela gente, cada instituição vai seguir suas próprias normas. Aí o que acontece? Nesses casos, você precisa ponderar se você vai ter tempo hábil para fazer todos esses trâmites que são necessários, né? Ó, modelo de capa, página 38, a Paula passou. Então, provavelmente, a folha de rosto deve estar na página seguinte, tá? 39. Se eu for citar normativas, Cirlei também está lá no manual. Esse eu me lembro que tem até o item escrito ali também. Para lei municipal também. Para lei também. Quando faz citação longa de site da prefeitura, por exemplo, peguei informações sobre o histórico no meu município, porém não diz nem autor nem data, apenas o site da prefeitura. Como posso referenciar? Aí você vai pegar lá autor e instituição e você vai verificar lá como que faz para citar documentos sem data. Isso tem lá dentro do manual também. Mas o que é importante aqui, Thalisson? Cuidado com citações longas. Você pode pegar essas citações muito longas e transformar em citações indiretas, né? Ou seja, reescrever parte desse item, ou fazer citações um pouco mais curtas, utilizando também um pouco a tua capacidade de escrever o texto. Digo isso porque lá na frente, para fazer a fundamentação teórica e a metodologia, vocês vão precisar escrever, então já vão treinando, né, como fazer uma citação indireta, como fazer uma citação curta, tudo isso. Aproveitar esse momento para vocês irem treinando isso, tá bom? Professora, no trabalho anterior havia indicado como campo de pesquisa o sistema de controle de frota da Secretaria de Saúde, mas gostaria de mudar meu tema para a gestão participativa na escola pública. Ainda posso mudar? Então, Antônio, ninguém definiu o tema ainda, tá? Não se preocupem com o tema, a gente não pediu o tema lá, a gente pediu um campo. Então, quero atuar na gestão escolar, quero atuar com licitação. Estou pensando em fazer em gestão ambiental. Foi isso que a gente pediu, né? Algo amplo para que a gente pudesse definir aí mais ou menos quantos orientadores a gente precisaria em cada tema. Então, ninguém tem ainda tema definido, vocês podem mudar, vocês só não vão poder mais mudar depois que vocês tiverem entregue a atividade projeto de pesquisa, que é a última atividade de propostas de projetos. Por que a partir dali vocês não vão poder mudar? Porque daí a gente vai definir os orientadores. Aí cada um vai ter orientador na área específica que escolhe. Então não tem mais como mudar. Não esqueçam que o tema de vocês tem que estar linkado com a gestão pública, que é justamente a temática deste curso, né? Então, foquem em trabalhos que estejam relacionados com essa questão. Facilita vocês pensarem um pouquinho nas disciplinas que vocês já cursaram também, tá? Características legais, no caso, cito a lei que deu origem ao órgão. Não, Clodoaldo, características legais, lá veja que está embaixo. Quais são as leis que esse órgão deve seguir?
Por que serve esse item características legais? Vamos supor que vocês pretendem fazer um projeto que vocês colocam lá na pesquisa de vocês que vocês gostariam de ver a melhor forma desse setor fazer suas atividades. Então, beleza, vocês colocam, vocês fazem todo o embasamento. Chega lá no final do projeto, quando vocês apresentam, vocês verificam que existiu uma lei que esse setor deve seguir e que impede a realização desse teu projeto. Então, justamente para isso que serve esse item, para vocês verificarem, existem leis específicas ou regulamentos específicos que esse setor tem que seguir? Quais são? Sobre o que eles tratam? Vocês não precisam escrever, colocar lá, transcrever todo o regulamento. A gente só quer saber se vocês têm essa noção de que existem alguns regulamentos que esse setor possivelmente deve seguir, tá? Não entendi bem o que são as análises interna e externa no roteiro para o diagnóstico. O que devo levar em conta e pôr no diagnóstico? Então, volte lá na aula 2 da unidade 2, aquele arquivo em PDF, e leia a fase 3, onde fala da análise SWOT. Então, o que é essa análise interna e externa? É justamente a divisão dessa análise SWOT em 2 tópicos para vocês poderem diferenciar bem. Se vocês quiserem fazer em formato de quadro, não tem problema. O que vocês vão fazer ali? Listar os itens que fazem parte desta análise. Então, são os pontos fortes e pontos fracos ou pontos a melhorar na parte interna e as oportunidades que esse ambiente, que vocês pesquisaram lá no item 3, né, do diagnóstico, essas oportunidades e as possíveis ameaças que esse ambiente tem para essa instituição. Então, são esses itens que vocês precisam apresentar. O que você deve levar em conta? O setor ou a instituição que você escolheu para pesquisar. Então, você vai levar em conta para descrever esses itens 4.4, 4.5 e 4.6, os itens que você colocou no item 3, contexto, e no 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 do diagnóstico, tá? Então, releia ele e, a partir dali, defina quais são os pontos fortes e pontos fracos visíveis e as oportunidades e ameaças visíveis. Beleza? Vamos lá, próximo. Boa noite. Irei fazer sobre uma escola municipal, porém a diretora pediu para não citar o nome da escola e endereço. Existe essa possibilidade? Com certeza. Daí você vai adotar lá a escola alfa, escola beta, e para constituir seu trabalho. A gente precisa saber aonde você vai fazer, em algum momento a gente vai perguntar, mas no seu trabalho você não vai precisar indicar o nome da escola, tá? Isso é possível. Tem um modelo de diagnóstico pronto, pois a descrição... corre aqui, calma aí. Pois a descrição está meio confusa. Clodoaldo, não tem como a gente passar um modelo pronto para vocês, porque cada instituição vai ter informações diferentes. Se você escolher um setor, vai ter um estilo. Se você escolher uma empresa, vai ter outro estilo. O que você tem que pensar? Para cada item do diagnóstico, tem um texto ali embaixo. Então, você vai colocar essas informações em formato de texto. Então, no item 3 lá, que é a parte de contexto, você vai escrever um pouco sobre o contexto dessa instituição, o que é o município onde ela está inserida, se é uma escola, por exemplo, vai ter que ser falando um pouco sobre o bairro onde ela está inserida. Então, por isso não tem como a gente determinar um modelo, porque cada diagnóstico vai depender do local e do estilo de trabalho que você vai pretender fazer, sabe? Então, o que você tem que levar em consideração? Aquelas informações que a gente indicou lá são bases. Se você ler o material que tem antes ali, eu falo sobre outras coisas que vocês podem fazer. Mas o que você vai ter que constituir é um texto próprio sobre o setor ou sobre a instituição que você escolheu, né? Deixa eu segurar aqui que é mais fácil. Entendi bem nada. Professor, cheguei atrasada. Cheio de dúvidas. Então, coloque suas dúvidas aí, Eva. Pode colocar todas.
Posso colocar o histórico do município, histórico da escola onde estou trabalhando no diagnóstico? Ana, se você está fazendo sobre a escola, a parte de histórico do município pode ser utilizado algumas informações para fazer a parte de contexto, mas você deve falar um pouco mais sobre o local onde ela está inserida. Lembra que fala lá, precisamos saber de informações sobre o local onde ela está inserida. Sobre o histórico da escola, você coloca lá no item 4.1, que é a apresentação. Então, ali você coloca as informações sobre o histórico. Mas lembre-se, faça a leitura das informações e transforme aquilo em texto, tá? Alguns detalhes do diagnóstico, como o pessoal, a estrutura do local, conseguindo o local, como referenciar esses dados. Annelise, o que você conseguiu indo no local e pesquisando em loco, você não precisa referenciar, tá? Você vai só colocar as informações, porque no caso isso você mesmo pesquisou, então você não precisa indicar, né, que foi retirado de algum lugar, não foi retirado, você mesmo pesquisou lá em loco. Na característica geral, caso não haja missão, valores, devo informar alguma coisa ou somente informar que a empresa não possui? Então, Sirlei, nesse caso você vai indicar que a empresa não possui missão, visão e valores específicos, não, a instituição não tem, você pode colocar ali que a gente fala sobre os objetivos, então você vai me dizer quais são os objetivos dessa instituição nesse item, tá? O que ela pretende? O objetivo da Secretaria de Educação do município qual que é? Então, isso que você vai colocar ali. Thalisson, se eu enviar hoje ainda meu diagnóstico, terei a correção do tutor? Hoje Depende do dia que o tutor corrige. Quinta-feira, depende do dia que o tutor corrige, mas eu acredito que sim, a gente pede aí para eles darem uma olhada. Sirlei, o tema que escolhi é novo no meu local de trabalho, portanto, me lembro que você mandou um e-mail para mim, não foi, Sirlei, alguma coisa assim. Portanto, não tem regulamentos, leis ou decretos, está na fase inicial. Corre muito. Não terei como dizer no meu trabalho que são seguidos ou não nessas normas. Sirlei, por exemplo, se o setor que você escolheu for de uma prefeitura ou de uma escola, você vai indicar quais são aqueles regulamentos gerais que ele precisa cumprir, e aí indicar que especificamente ligado ao seu setor, a esse setor específico, ainda não há nenhuma norma que deva ser seguida, tá bom? O áudio não está legal. A análise eu faço sobre a secretaria inteira, por exemplo, a administração, ou será que somente do setor, por exemplo, a divisão de recursos humanos? Conforme eu falei, Franciele, é melhor você focar um pouco mais ali no setor específico, porque vai te dar mais embasamento para você pensar o teu projeto de pesquisa e também não vai ficar tão extenso esse diagnóstico. O que você pode fazer? Falar lá um pouquinho na apresentação, naquele item 4.1, falar um pouco sobre a prefeitura e daí partir para o específico que você vai tratar, tá bom? Perdão, não é da prefeitura, é da secretaria, falar da secretaria como um todo e daí específico para o setor que você vai tratar. Explica exatamente, por exemplo, no meu trabalho eu realizei uma citação de uma determinada lei sobre o artigo tal, mas nesse artigo tem uns 3 parágrafos, eu coloco todo o texto recuado, espaço 10 é isso. Sim, todo o texto que você for utilizar. Se você verificar que uma parte ali no meio não é importante, você vai colocar aquele símbolo que fica junto com a chave, e colocar 3 pontinhos e fecha, sabe? Aquele símbolo fechado. Aí você tira esse pedaço do texto que para o seu trabalho não é importante, para não citar algo tão longo. Mas se tudo ali for necessário, você pode citar tudo. Ou você pode adotar a possibilidade de fazer uma citação indireta, que daí não vai precisar colocar toda a lei ali. Eu vou conversar com a professora Adriana e vou ver se eu consigo alguns modelos dessas citações para colocar lá para vocês, de leis, essas coisas assim, instituições, né, que vocês estão tendo dificuldade, para poder auxiliar vocês lá. Mas assim, né, continuem olhando no manual da UEPG,
porque não vai ter gente o tempo todo aqui calçando vocês e mostrando como é que faz as citações, né? Então, vocês precisam já ir trabalhando isso para o TCC, né, que é bem importante. E nem tudo é 100% exato como está lá. Às vezes, por exemplo, tem o site, mas não tem o ano, né? Então, a gente vai ter que ver como que faz essas adaptações, né? Então, isso segue tudo as questões da ABNT. E eu vou, então, conseguir alguns modelinhos e vou fazer um PDF e vou colocar para vocês lá no site para dar uma ajuda aí, para vocês poderem fazer as citações e as referências também, né? Que são duas coisas. E é importante que vocês fixem bem esse conteúdo, porque quando vocês chegarem lá no TCC e forem fazer o referencial teórico e a metodologia, vocês vão usar muita citação direta, indireta, citação de citação, e principalmente, assim, vocês vão precisar encorpar o trabalho de vocês, que a gente chama. Então, vocês vão precisar saber fazer uma citação, e principalmente, assim, quando vocês forem já tirar o material do texto, vocês já têm que saber indicar o que vocês podem precisar ali, porque senão, se a gente tira do texto e depois a gente vai procurar, não acha, daí bem aquela citação, o professor na banca olha e diz, viu, mas eu tenho esse livro e não está nessa página. Então, por isso que é importante que vocês já olhem bem quais são as informações básicas que vocês têm que apresentar, para quando vocês forem tirar essas informações de um livro, vocês já saberem o que, ou de um artigo, né, já saberem o que vai precisar. Escolhi doença dengue como tema, pois é a área que eu trabalho na Secretaria de Saúde, mas o secretário veio com um monte de burocracia, pediu primeiro uma declaração da universidade, e por último disse que se eu for entrevistar alguém sobre esse tema, preciso de uma autorização do Conselho de Ética, que eles levam 4 a 6 meses para dar autorização. Por isso queria mudar meu tema. Posso? Pode, Eva, deve. Pode, deve. É importante, Eva, uma coisa assim que eu quero deixar bem clara para vocês. Nem todos vocês vão necessariamente usar entrevista no processo de vocês do TCC, tá? Nesse momento, muitas estão adotando a entrevista como principal fonte porque não encontram informações em outros locais, não tem documentos oficiais, não tem nada, então acabam adotando a entrevista. Mas lá no TCC, vocês têm várias possibilidades, várias fontes, vários instrumentos para coletar dados. Então, cada tipo de pesquisa, cada estilo de pesquisa vai precisar de fontes específicas. Então, por exemplo, alguns trabalhos a gente tem são basicamente pesquisas documentais, porque o aluno escolheu um tema onde a necessidade de dados é dos documentos oficiais. Então, cada tipo de pesquisa que vocês pensarem em fazer, vocês lá na parte de metodologia vão unir essas fontes. Então, pode ser que lá na frente não precise usar um questionário, não precise fazer uma entrevista. Depende do estilo que vocês vão adotar. Estou estudando a possibilidade de fazer sobre reforma agrária no município, pois esse sistema tem mais acesso em materiais e documentos na internet. Pode, mas você precisa sair de alguma fonte de estudo. Então, o que você pretende estudar? Qual que vai ser o seu objeto? A gente precisa entender um pouquinho mais daí, Eva, para poder te dizer qual que seria o melhor caminho a seguir, tá? Aqui, se eu for entrevistar um líder de movimento do perdi de novo. Como coloca as referências? Daí você vai fazer referência por entrevista. Tem um item lá na parte de citação, lá do manual de normalização, você vai ver que está entrevistas. Ali explica bem como fazer. Mas lembrando, Eva, você precisa relacionar isso à questão da gestão pública. Então, pense como que você pretende fazer esse teu trabalho, tá? Qual que vai ser a questão de gestão pública. Elis, boa noite. Nessa primeira etapa, precisa colocar glossário? Não, Elis, não há necessidade. Vá lá na página 15 do Manual de Normalização, tem todos os itens obrigatórios. Aqueles que têm asterisco, eles não são obrigatórios nessa fase. Então, você só vai fazer capa, folha de rosto, sumário, os elementos textuais que você vai colocar o teu diagnóstico e as referências.
Boa pergunta, Cirlei. Sabe o que você pode fazer para verificar isso? Você pode pegar e baixar um desses coisas de plágio e jogar o seu trabalho lá. Geralmente, dados não aponta nada, porque os números podem até ser iguais aos que tem no site, mas a forma como o aluno escreve é diferente. Então, o que acontece? O que aponta plágio? O que vai nos dizer que é plágio? Você pegou uma parte lá específica de uma lei, copiou e colou no seu trabalho e não disse que era de uma lei, ou era de um site, não disse que era de um site. Então, isso vai indicar plágio. Por quê? Porque os materiais, a maioria dos itens, eles estão disponíveis. Então, o que faz o antiplágio? Ele vai juntar tudo que está disponível, livros, enfim, tudo que tem online, e ele vai passar o teu trabalho ali e vai ver. Se sair igual, aí vai apontar como plágio, tá? E no próprio parágrafo, se você estiver escrevendo lá, você pode pôr conforme constatado em loco, a Secretaria de Educação, tal. Então, já vai ela vai perceber que foi você que constatou lá no teu trabalho, né? E vai ser diferente de um plágio, que o plágio é uma cópia idêntica de um trecho da internet, de um trecho de livro, né? Então, quando for jogar lá no programa que identifica o plágio, que até a professora comentou, ele vai pintar de vermelho. E como você escreveu com as tuas palavras lá, o que você percebeu em loco, é impossível duas pessoas escreverem igual, né? Do mesmo jeito. Então, não vai pintar de vermelho, não vai ser plágio, né? Mas é bom você colocar conforme, constatado, em loco, tal. Ana Raquel, estou com dúvida ainda no item 3, ambiente, apresentação desse ambiente. Então, pense, essa instituição, vamos sair do princípio que vocês estão fazendo um diagnóstico real, vocês foram chamados para fazer um diagnóstico. Essa instituição ou esse setor onde você vai fazer esse diagnóstico, ele não existe num limbo, ele existe num universo, numa situação. E ele é influenciado por esse ambiente. Por isso que lá na análise SWOT a gente fala de oportunidades e ameaças que o ambiente traz. Então, nesse parte de contexto, você vai nos descrever esse ambiente. Contar o que esse ambiente tem, como que ele é. Então, por exemplo, a escola. Essa escola existe em que estilo de comunidade? É uma comunidade periférica? É uma comunidade central? Qual é o perfil dessa comunidade onde ele está inserido? Como que é essa Secretaria de Educação? Então, são essas as informações que a gente precisa do ambiente onde essa instituição escolhida ou esse setor escolhido está inserido, tá? O município possui muitas leis, eu posso citar somente as principais, como o estatuto, por exemplo? Sim, Cirlei, se você, por exemplo, vai fazer o diagnóstico tratando geral do município, o que você vai indicar? Quais são as leis principais que esse município deve seguir, né? Você pode indicar aquilo que interessa. Um diagnóstico é justamente sobre informações que são importantes para algo. Aqui, no caso, é para o desenvolvimento do projeto e do TCC de vocês. Então, vocês precisam conhecer o ambiente onde essa instituição está inserida para saber, né, quais são as possibilidades que vocês têm ali. Vocês precisam conhecer a instituição e como ela está estruturada para saber se o trabalho de vocês vai ser viável e possível. Vocês precisam conhecer as leis para saber se o trabalho de vocês não vai contra algo que é regulamentado e que vocês não vão poder modificar. Então, é nesse sentido que a gente traz esse diagnóstico para vocês. A lei orgânica do município, a lei orçamentária, né, que são que dão as diretrizes principais. Na coleta de dados, escolhi uma técnica e transforma em texto? Isso, porque nesse momento a coleta de dados é para desenvolver o diagnóstico, não há necessidade de você fazer nenhuma coleta muito complexa ou de listar todos os instrumentos de coleta de dados, isso você vai fazer para o seu TCC, aí lá na frente sim você vai ter que fazer todo o embasamento da sua metodologia, indicando tudo com detalhes, inclusive apresentando o instrumento de coleta de dados que você escolher, tá? Mas nesse momento não, é somente para realizar o diagnóstico, o fim desse processo é o diagnóstico, que é para nos contar, para nos dizer como é essa instituição. Daí os relatórios que você tirar lá, né, se você fizer uma tabela, por exemplo, daí na fonte você coloca, se for, por exemplo, Secretaria Municipal e o ano, né, para a gente saber que foi tirado de lá essa informação. E você pode daí até indicar que adaptado de, isso, que daí significa que você pegou os dados e fez essa adaptação.
Bibliográfica. Você pode explicar um pouquinho o que você quer dizer com isso pra gente? Bibliográfica que você diz é no sentido de retirar informações de livros? Enquanto ela responde ali, eu vou falando para vocês, gente, o que vocês vão fazer, o que vocês devem fazer no diagnóstico. Então, vocês olharam lá que cada item embaixo eu coloquei ali algumas coisas, algumas possibilidades que vocês podem pesquisar. Aquelas são possibilidades, vocês podem pesquisar outras coisas que vocês veem que têm ligação com aquilo e que existem ou estão relacionadas com o setor ou a instituição escolhida. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão levantar essas informações e aí, tendo essas informações, vocês vão escrever um texto em cada item. Então, lá na parte de contexto, vocês podem colocar situado no bairro tal, do município tal, essa instituição existe ali há tanto tempo, influencia em torno de, sei lá, 800 famílias que estão no bairro. Então, colocar essas questões que estão relacionadas ao contexto, escrevendo em forma de texto. Mesma coisa no item 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. No 4.5 e 4.6, que é a parte de análise SWOT, vocês podem colocar elas em formato de tabela ou em itens, não há necessidade daí de escrever um texto para esses itens, justamente porque a análise SWOT, ela é uma listagem de fatores, de pontos positivos e pontos negativos e oportunidades e ameaças. Só é importante vocês dividirem, o que é ponto positivo, o que é negativo, o que é oportunidade e o que é ameaça. Ah, sim. Então, Eva, isso, se a instituição que você escolheu tem materiais publicados sobre ela em livros, revistas, jornais, você pode utilizar como base. Mas, se tem, se não, você precisa também buscar outras fontes, porque, porque, como a gente comentou, lá na frente, quando vocês forem realizar a pesquisa para o TCC, vocês vão precisar de autorização dessa instituição, e aí vocês precisam ter essa autorização. Calma. Aqui. Se sobra um espaço na folha, a distância entre os elementos pessoais e as referências, nesse caso, eu posso usar esse espaço restante para iniciar as referências? Pela norma, não. Tudo que aí tem novo, você tem que colocar em página nova, tá bom, Cirlei? Não teve retorno. Isso aqui eu vou pedir para a tutora olhar. Como que é o nome dela, Everton? Você pode nos passar? Assim, gente, o que eu digo para vocês? Muitas vezes vocês me mandam até por e-mail os trabalhos. Eu não posso olhar todos os trabalhos de vocês são 300 alunos. Eu gostaria de poder olhar um por um, mas não tem como. Por isso, a gente tem os tutores para olhar os trabalhos. As perguntas que vocês têm sobre os trabalhos, podem mandar sempre, eu sempre vou responder. Mas para olhar um trabalho como um todo, imagine, são trabalhos, não são pequenos, não tem como eu olhar cada um de vocês. Se eu olhar de um, teria que olhar de todos, né? Vamos verificar então, Everton. Eu já peguei o nome da sua esposa aqui. Todas as disciplinas desse primeiro semestre serão reofertadas, tendo em vista que no meu caso específico... Só um pouquinho aqui. No meu caso específico, tranquei o curso e protocolei o pedido de reabertura. Porém, essa disciplina estava bloqueada. João Paulo Leandro de Almeida. Quer responder? Pode. Na verdade, assim, João, nós temos lá um cronograma com as disciplinas que serão reofertadas. As do primeiro semestre já tem duas em andamento, e as demais vão entrando dentro daquele cronograma que foi estabelecido. Você entrou com o pedido de reabertura do curso, você lembra a data?
porque eu não lembro do teu nome, né, desse pedido. Temos que verificar. Até vou pedir para o Matheus anotar ali, amanhã pela manhã eu verifico, eu junto a Prograde o que aconteceu. Se não foi liberada essa matrícula para você. Mas elas já estão disponíveis e nós vamos estar abrindo à medida do possível aí, à medida que forem encerrando as disciplinas, a gente vai abrir todas as disciplinas em reoferta do primeiro e do segundo semestre ainda este ano. Para o ano que vem ficarão as disciplinas do terceiro e do quarto semestre. Então é bom ficar atento aí às que vocês estão devendo. Acho que o calendário já está disponível. Está disponível sobre o curso. Sobre o curso, calendário de reofertas, tá, pessoal? Tem prazo para essa autorização? Glaucia, então, eu entendi qual é a sua pergunta, mas quero esclarecer isso importante. São duas coisas diferentes. Uma coisa é assim, a empresa pediu para vocês uma declaração que vocês cursam gestão pública aqui na UEPG. Essa é uma declaração que nós estamos fazendo num formato não dá para ver lá. Eu acho que ela é do retorno da empresa. Eu sei, mas é que eu quero só explicar. Essa declaração, nesse estilo, vocês nos pedem se a instituição pedir. É o teu caso, Glaucia, você nos pediu e a gente acho que já encaminhou até a tua para já assinada. Então, o que acontece? Essa declaração só vai ser solicitada pelo aluno seguindo as instruções que estão lá no fórum de notícias ou no fórum de dúvidas, se a instituição pedir. Aquela aprovação que a instituição tem que dar para vocês realizarem a pesquisa, ela vai acontecer só lá na frente, só na disciplina de TCC. Então, vocês não precisam se preocupar com isso agora, em pedir essa autorização já. O que vocês têm que ter? Vocês têm que ter da instituição, assim, a certeza de que você vai poder realizar a pesquisa lá. Então, isso é muito importante, tá? Então, não precisa se preocupar assim, em correr tanto. O que você precisa ter é essa certeza de que vai ser possível. Isso é normal, Janine. Por isso que eu comentei com vocês. Ela está comentando da dificuldade de conseguir alguns dados, porque parece que eles têm medo de mostrar. Por isso, até que eu comentei com vocês da questão de vocês utilizarem esse momento do diagnóstico para pensar, vai ser possível realizar a minha pesquisa nessa instituição escolhida? Porque, veja que são informações básicas que a gente pede ali, né? Não é nenhuma informação tão complexa. Se está difícil conseguir nesse momento, pense lá na frente quando você for fazer sua pesquisa. Pode ser que seja um pouquinho complicado. Então, até para você definir qual é a área ou qual é o tema que você vai trabalhar, você pode se basear nisso. Existem algumas pessoas, alguns setores que não divulgam informações. Fazendo a parte financeira, a gente sabe que é um pouquinho mais complexo do que fazer em outras áreas. Então, por isso, tomem esse cuidado e verifiquem nesse momento se existe essa possibilidade. Projeto pedagógico. Como que você vai citar? Nome da instituição, ponto, projeto pedagógico e tal, e todo projeto pedagógico tem um ano. Aí você não vai ter a editora nesse caso, porque geralmente eles não são editados, eles não são um livro com, enfim, completo. Então, aí não há necessidade de indicar, mas isso também vocês podem pegar exemplos, a gente pode disponibilizar, você anota aí para a gente dar um exemplo e colocar lá no material. Melhor é seguir os passos do roteiro. Por exemplo, 4.1, eu posso seguir todos esses itens de forma corrida. Renato, sugiro seguir os itens do roteiro para facilitar até para você ver se você listou todas as informações e também lá na frente, quando você for usar esse material como consulta, porque para desenvolver o TCC, enfim, as outras coisas, você vai precisar consultar muitas vezes esse material, então ele está subdividido ali, vai ser mais fácil de você encontrar. Consegui alguns dados gerais do local, porém alguns estão desatualizados. Pedi ao local dados mais específicos que usaria, mas ainda não me passaram. Então, possivelmente, até a data do encerramento do diagnóstico, estarei com os dados desatualizados. Não tem problema, você indica lá que os dados são de tal período, que foi solicitado os dados recentes, mas que não foram liberados ainda, enfim, vocês podem indicar. O importante é que vocês percebam todo esse processo, gente. É para isso que a gente está mostrando esse momento, esse diagnóstico. Olha,
vai ser possível vocês compor a pesquisa, você compor a tua pesquisa aí em 4 meses que você vai ter, colher todo o material e fazer esse levantamento dentro desse ambiente que você está pesquisando? Então, façam essa pergunta. Por isso, a importância desse diagnóstico para constituir o projeto. Vocês irão prorrogar o prazo desta atividade? Não, Leandro, não temos como, porque se a gente prorroga agora, vocês não vão conseguir cumprir o prazo do projeto. E aí, imagine, o projeto já está lá para o final da disciplina, no final do semestre. Então, é importante que vocês cumpram. Se vocês estão vendo que estão tendo um pouquinho mais de dificuldade num item, seguem para os outros, escrevam e postem aí no final de semana, para que vocês possam ter pelo menos um tempo aí para verificar e até depois utilizar o feedback que o tutor der para vocês para constituir esse material aí que vocês vão utilizar mais para frente. E lembrem-se, guardem todas as atividades que vocês fazem em propostas de projetos e no TCC, porque lá no final do TCC vocês vão ter que fazer o artigo completo. E para isso vocês podem precisar de todos esses materiais e podem usar para consulta, enfim. Então é importante que vocês guardem, tá? Mas se eu for pesquisar sobre, fazer o diagnóstico sobre a reforma agrária como um todo. Eva, se você for fazer um diagnóstico sobre a reforma agrária como um todo, você pensa o tamanho desse diagnóstico. Vai ser muito grande. Então, foque em algo específico que você queira pesquisar. Você pretende usar algum ponto específico? O que você vai fazer? Você precisa ter essa noção para constituir um diagnóstico, porque quanto mais amplo o teu diagnóstico, mais difícil de você conseguir definir o teu projeto, tá? Não, é assim, Escola Municipal Fiorentina de Araújo, ponto, espaço, projeto político pedagógico. Ponto. Daí o projeto político pedagógico vai estar em negrito. Daí 2017. Acho que é isso que vai. O nome da escola em letra maiúscula. E o nome da escola todo em letra maiúscula. Importante. Quantas páginas mais ou menos, Cirlei? Isso é uma coisa que vai depender muito do que vocês escolherem. Veja ali, por exemplo, se ela for fizer um diagnóstico sobre toda a questão da reforma agrária, 20, 30 páginas. Se você for fazer sobre uma prefeitura, então vai ter um tamanho um pouquinho maior. Se é um setor específico ou uma instituição menor, então vai diferenciar sobre isso. O que vai ser o mínimo que vocês vão ter aí de páginas textuais, ou seja, do diagnóstico em si? Eu acredito que umas 3 páginas aí vai ser o mínimo que vocês vão conseguir, o mínimo possível, porque são todos aqueles itens lá que vocês têm que apresentar nos elementos textuais, então não é tão pequenininho assim, mas pode ser que esse diagnóstico tenha aí de elementos textuais 7, 8 páginas, porque se for uma prefeitura que você está fazendo o diagnóstico, você vai ter mais informações. Entendi bem a questão. Por exemplo, cada item e os subitens dos mesmos devem ser colocados em uma página nova. Isso, então item 1, página nova. O que eu vou colocar aqui para você, Cirlei? Vamos economizar um pouco. Todos os itens dos elementos textuais, você pode ir colocando na mesma página. Vai colocando todos na mesma página. Não precisa separá-los como pede a norma nesse momento. Porque senão você vai ficar um trabalho com muitas páginas ali, não há necessidade. Mas o que está antes dos elementos textuais e o que está depois, precisa cada um ter sua página. Beleza? Podemos utilizar dados do portal da transparência ou tem que ter autorização para utilizar? Pode utilizar. Esses dados são públicos, por isso que eles existem, né? E isso é importante também. Os dados estão lá no portal da transparência, né? Então, é algo que vocês podem até relatar. Protocolou a reabertura em 23/11/2017. Foi no final do semestre, só isso. Vocês vão colocar exemplos das referências no corpo do texto quando se refere a site? Podemos pôr? Sim, colocamos lá.
Preciso fazer referencial teórico de autores ou apenas a pesquisa de campo? Apenas pesquisa de campo. Diagnóstico é pesquisa de campo. Empírico, você tem que estar lá no local ou, né, utilizar informações que você tem em ciência para constituir. Então, nesse momento, não precisa se preocupar em referências teóricas para a parte de referencial teórico que vocês vão fazer lá na frente, né? O que acontece? Alguns de vocês têm a possibilidade de as empresas escolhidas, né, quando é uma empresa pública, ou algumas prefeituras maiores, escolas maiores, tem materiais, livros já editados que falam sobre a história da escola, história do município. Aí essas um referencial, né, de livros, de documentos para constituir o seu diagnóstico. Mas se no seu caso não tem, não há por que buscar livros, é só se existe. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Nossa, acho que eu vou deixar a professora Adriana dar uma descansada, gente. Vocês exploraram demais a Adriana, mas eu acho que foi bastante produtivo e, lógico, dúvidas ainda vão surgir. Já estão surgindo. Mas dá um tempinho aí, coitado. Você quer responder, Adriana? E daí eu tenho mais dois assuntos que eu gostaria de colocar também aqui para vocês. Mas eu vou permitir que a Adriana, então, conclua ali, e daí a gente entra nos outros assuntos. Então, vamos lá. Fazer sobre PVA em Rio Negro. Qual o destino deste imposto? Quero ir até a prefeitura buscar esses dados. É isso mesmo que você deve fazer? É isso. Primeiro, você precisa ter essa autorização deles. Eles vão fornecer esses dados, né? Fica um tanto... Fica. Então, isso é importante você verificar, tá? Daí, lá na definição do teu projeto, lá na próxima atividade, daí você vai pontuar isso mais detalhadamente. Por isso que primeiro você faz o diagnóstico, para ver se você vai ter acesso a essas informações, se vai ser possível você pesquisar o que você pretende. Porque se você pensa, se você não conseguir nem as informações para o diagnóstico, menos ainda que você vai conseguir essas informações um pouco mais complexas, um pouco mais profundas. No caso do diagnóstico, somente instituições públicas, no caso do diagnóstico do TCC, tá lá no material, a gente pontuou isso várias vezes, vocês precisam fazer em uma instituição pública. Beleza? Acho que foi. Foi? Então, gente, como eu falei, né, ainda vão surgir mais algumas coisas, mas a gente, na medida do possível, vai respondendo a cada um de vocês. Eu tenho dois assuntos para tratar com vocês, quer dizer, eu vou anunciar e a gente possivelmente vai fazer uma webconferência somente sobre isso. A primeira delas é que nós vamos ter, este ano, o nosso curso vai ter uma avaliação, que é o ENADE. Talvez muitos de vocês já ouviram falar sobre o ENADE, né? Talvez alguns não conheçam bem, não saibam bem como é que funciona, mas é uma avaliação pelo qual passa todos os cursos. Esse ano vai entrar administração pública, comércio exterior e tecnologia em gestão pública. Então, eu estou conversando com o pessoal da Prograde, dentro de alguns dias a gente vai fazer essa webconferência, nós vamos ter que cadastrar todos os nossos alunos e vai ser definida uma data em que vocês deverão comparecer a um local para fazer algumas provas. O que a gente vai pedir nesse primeiro momento? Nós estamos no 3º semestre do curso, né? E o conteúdo dessas provas do ENADE vão se referir às disciplinas cursadas durante o curso de Tecnologia em Gestão Pública. Eu gostaria que nesse primeiro momento vocês acessassem aí, pesquisassem sobre o ENADE, verificassem como que acontece, algumas questões de prova, enfim. Mas eu só estou alertando, não é para vocês se apavorarem, a gente vai falar mais detalhadamente quando tivermos informações mais precisas. Ele vai acontecer no 2º semestre, né, então ainda temos um tempo para trabalhar.
E a outra notícia que eu gostaria de compartilhar com vocês é que no próximo dia 2, 3 e 4 de maio, nós vamos estar recebendo uma comitiva que vai fazer a avaliação do curso para o reconhecimento do curso. Isso acontece para que a gente possa, né, ter essa primeira turma aí avaliado o curso, avaliadas as condições, a estrutura, o desempenho dos nossos alunos, para que a gente possa dar continuidade ao esse curso. Então, a gente vai estar em contato com vocês, o professor, que vai ser o presidente da comissão, já mandou mensagem para nós, né, vai estabelecer um roteiro, talvez nós tenhamos algumas visitas em alguns polos, né, vai depender dele, vamos conversar com alguns alunos, com alguns professores, com os tutores, enfim, é mais no sentido assim, de saber como é que funciona o curso, o atendimento do curso, o aprendizado de vocês, enfim. Mas também eu estou só anunciando e a gente vai fazer um detalhamento mais para frente sobre isso. É para vocês não serem pegos de surpresa, de repente, isso eu não sabia, né? Então, já fiquem atentos que tanto o ENAD, nós vamos conversar, quanto essa fase do reconhecimento aí, que é uma situação bem tranquila e que acontece em todos os cursos. Não precisam ficar apavorados aí, desesperados, mas que é uma coisa muito normal, tá bom? No meu ano de formação eu fiz o ENAD, não fiz na entrada, mas na saída eu tive que fazer, e é bem tranquilo, viu? Não se preocupem, não se descabelem. O que ele precisa fazer para entender um pouquinho mais sobre o que é a ENAD? Dá uma olhada nos sites que tem, principalmente nas provas, porque as provas do ENAD são bem específicas, tem um estilo próprio, então olhar um pouquinho lá como que funciona vai fazer com que vocês não tenham esse medo de como é, sabe, gente? É bem tranquilo mesmo. Mais dúvidas? Apavorado só com o diagnóstico. Gente, por favor, não se desesperem com o TCC. A última coisa que eu quero é isso. Eu quero que seja algo bom, que seja bem positivo para vocês. Por isso, vou dizer de novo, sempre falo para vocês, eu estou sempre lá no fórum de dúvidas. Quem eu conheço aqui, que já está bastante tempo conversando comigo lá, sabe? Eu estou sempre respondendo as dúvidas de vocês lá e acompanhando aquelas coisas que me competem, enfim, que são relacionadas às atividades. Então, postem suas dúvidas lá, não tenham vergonha de utilizar o fórum de dúvidas. Professora, eu tenho alguma dúvida muito específica que estou com vergonha de colocar no fórum. Manda lá no e-mail da coordenação, que é o e-mail que eu recebo, tá lá na página de apresentação da disciplina, do lado do meu nome. Manda lá para mim, que também quem está mandando mensagem por lá sabe que eu estou respondendo. O que eu peço para vocês? Que vocês sempre mandem me contando qual que é o curso de vocês, porque eu atuo com bacharelado em administração pública e tecnologia, então às vezes vocês fazem uma pergunta, daí eu preciso ir atrás descobrir de onde que é o aluno, então mande sempre lá me contando qual que é quando vocês mandarem por e-mail, tá bom? E podem utilizar os fóruns que eu tô sempre lá. Prometo que esse sábado aí eu passo a noite lá no fórum, dar uma olhadinha, porque eu sei que vocês vão estar lá, e aí coloquem suas dúvidas lá que eu olho, tá bom? Para que vocês tenham um tempo aí de verificar. Nossa, Irlei, que aula presencial. Olha, eu falo para vocês, eu gostaria, mas a gente tem 11 polos, gente. Como que eu vou em 11 polos? Não tem como, né? Ficaria muito difícil. E aí, se a gente priorizasse algum polo em relação ao outro, ficaria triste. Já pensou? Se a gente fosse aqui Ponta Grossa, Rio Negro, eu ia ficar chateada, né? Porque não estaríamos lá. Então, por isso, não tem como. Mas se vocês precisam falar comigo, utilizem os fóruns, eu respondo, ou mandem no e-mail, eu respondo, tá bom? Eu já verifiquei, Ana Raquel, anotei o teu nome aqui, daí eu vou, junto com a professora Marilisa, a gente vai dar uma olhadinha o que houve no seu histórico lá. Se tiver com problema, a gente vai solicitar a correção. É que tem que ser junto à Prograde, nós não temos o acesso a todo o sistema. Então, normalmente, nós temos que recorrer ao pessoal da Pró-Reitoria de Graduação para poder liberar algumas informações. Quanto à reabertura, quanto a acerto de notas, quanto à verificação de histórico, é somente através de processo, a gente tem que abrir um processo junto à Pró-Reitoria. Mas o Matheus anotou, a gente vai verificar. Pode ficar tranquilos.
pensar bem em prorrogar. Gente, por favor, se eu prorrogar para vocês, depois lá na frente vocês vão ficar chateados, vocês vão se arrepender. E mudar para estágio. Eva, não quero mudar para estágio. Sorteia um polo e faz videoconferência para os demais. Vocês estão muito espertos. Assim, gente, nós estivemos conversando, nós temos um cronograma a ser cumprido, prazos a serem cumpridos, não somos nós que exigimos. Eu acabei de falar para vocês, a gente vai ter o reconhecimento do curso. E para esse reconhecimento, a comitiva, essa comissão vem avaliar todo o projeto pedagógico, todas as propostas, né, esses cronogramas, como é que está funcionando. Então, a gente não pode fugir também dessas regras. Nós vamos ser avaliados, vamos ter uma nota. E até mais ainda, nós temos um prazo para concluir esse curso. Nós já estamos conversando e conversamos com alguns polos. A gente quer promover uma agenda para fazer a certificação de vocês. Então, se a gente começar a postergar, nós nunca vamos terminar. Eu acho assim que a professora Adriana tem dado um tratamento muito especial, muito diferenciado, né, principalmente para o nosso curso aí, e isso está facilitando esse acesso. Então, as dúvidas, mandem, né, se não é respondido hoje, na hora, mas né, a professora tem acompanhado, e os tutores também. Né? Acho que vocês precisam também contar muito com o apoio desses tutores. Se vocês chegaram até aqui, é o que eu falei na semana que a gente teve em visita aí ao Polo de Curitiba e de Paranaguá. Chegou até aqui, não dá para voltar mais. Chegou aqui quem realmente tem plena convicção que quer concluir o curso. Então, a gente tem muitas ferramentas. Mas também nada impede, Adriana, se quiserem vir a Ponta Grossa para conversar pessoalmente, fiquem muito à vontade. Somente marquem o dia, né? Por favor. Nós temos aqui um espaço, né, que pode receber vocês, fiquem muito à vontade. Mas, realmente, se a gente atender um presencialmente, os outros 10 vão ficar todos cobrando. Mas ninguém é proibido de vir, pode vir. Gente, muito importante, assim, falar para vocês sobre o prazo. Se vocês olharem, a nossa atividade fechava dia 20/3, a primeira. Teve gente que até adiantou, porque a gente comentou bastante sobre isso, então teve mais de um mês para realizar essa atividade. Quando eu prorroguei aquela primeira atividade até dia 27, eu comentei com vocês que não haveria prorrogação das demais, porque justamente para que vocês tenham esse prazo. Vejam bem, aqui vocês têm que fazer, tinham que fazer aquele questionário da primeira unidade, o diagnóstico na segunda unidade e o projeto na terceira. Na disciplina de TCC, quem entrou no mapa da disciplina viu que vai ter que fazer a parte de fundamentação teórica, metodologia, fazer toda a parte de análise desses dados, que é, né, a parte em si do trabalho que o aluno faz, e fazer a conclusão e transformar isso em artigo. Vocês têm noção... E defender. Tudo isso no próximo semestre. Vocês têm noção de quantas atividades vocês vão ter para desenvolver. Então, por isso que eu estou falando, se adaptem a esses prazos, porque no semestre que vem, vocês vão estar com um orientador e aí, olha, vocês estão acostumados com o tutor, já conhecem o estilo, daí vocês vão pegar um orientador. E a gente já fez uma coisa, trouxemos o projeto para essa disciplina, porque senão vocês teriam que fazer ainda o projeto no decorrer da disciplina de TCC. Então, assim, a gente está tentando facilitar e fazendo com que vocês, pelo menos, compreendam que isso não é assim, ele não é difícil, mas ele é trabalhoso, o TCC. Então, peço para vocês que cumpram esse prazo. Peço para que quem não está ainda com o material finalizado, que poste o que tem lá na plataforma, pelo menos para ter esse tempo. Poste aí até sábado, para que vocês tenham esse tempo aí para verificar as atividades de vocês, porque tem aquele prazo de 3 dias ali antes, que vocês podem apresentar e tem direito à correção depois. Então, utilizem isso, postem o que vocês já têm. Vamos marcar já. Tô vendo que não vou fugir desse polo de Ponta Grossa, né, Sirley? Vocês precisam nos visitar. Então, esse teve já visitas em polos. Qual que é o teu polo, Leandro?
Enquanto o Leandro responde, como serão definidos os orientadores? Serão definidos através do projeto que vocês vão constituir na última atividade dessa disciplina. Aí lá no projeto vocês vão descrever o que vocês pretendem fazer. Com base nesse projeto, a gente vai indicar o orientador. Porque o que acontece? Se você colocou lá que você quer trabalhar, sei lá, com a área de licitação no seu projeto, nós temos que indicar um orientador que esteja mais próximo possível dessa área. Então, provavelmente, vocês já conheceram os professores, existe, não é certeza, mas existe a possibilidade de vocês ficarem com o professor que já é da área que está aqui. Claro que existem alguns temas aí que vão exigir muitos orientadores, então daí a gente vai precisar abrir mais de um orientador na mesma área. Então, é com base no projeto que a gente define. Formatura. Tinha esquecido que eles tinham perguntado antes. Eu comentei, né? Sim, na certificação. A gente vai fazer, na verdade não é uma formatura, a gente vai fazer uma certificação. Então, isso nós já vamos estar estudando um cronograma para que possa acontecer em todos os polos. Então, também solicito assim, que vocês aguardem um pouquinho, porque a gente precisa verificar a disponibilidade nos calendários aí, né? Porque normalmente as autoridades devem estar presentes. E um outro ponto também que eu ia comentar com vocês é que a gente vai ter eleição para reitor agora em maio, inclusive vocês vão ser chamados a votar. Daqui uns dias os candidatos irão se apresentar. Então, a partir de setembro, será um novo reitor, serão novos pró-reitores. Então, tudo isso a gente tem que definir a partir do segundo semestre, como é que vai ficar o novo pró-reitor de graduação. Então, a gente vai ter que definir com a nova gestão. Então, por enquanto, a gente não pode comentar com vocês como que isso vai acontecer, mas vai acontecer, com certeza. Ana Raquel é de Cerro Azul, certeza, né? Então, o diagnóstico é para dia 24 e o projeto é para que data? Eu não vou me lembrar de cabeça, mas se vocês entrarem lá nas orientações de estudo, tem as datas das atividades, tá? Eu vou pensar com carinho nessa prorrogação, mas se eu prorrogar, gente, vai ser só uma semana. E, por favor, cumpram o prazo da próxima. Porque se a gente prorrogar agora e vocês não cumprirem da outra, daí não vai ter o que fazer, porque daí acabou o semestre. Então, se eu prorrogar, é com a promessa de que a próxima vocês vão cumprir bonitinho. Senão não faço mais web com vocês. Amoleceu o coração. É que eu fico com nossa, vocês não podem fazer isso. Vocês abusam com a professora. Olha, boa ideia, os candidatos gravarem vídeos para passar para os alunos. Sim, eu não sei qual vai ser a forma, mas vocês vão poder acompanhar, sim, os candidatos. São 2 chapas apenas, então eu acredito que não vai ser assim tão longo. E vai ter uma data que eu também não vou lembrar de cabeça, que vai ser, a votação vai ser nos polos, vão ter urnas nos polos para vocês poderem votar. E é importante essa participação de vocês também no processo, tá bom? Acho que é isso, né? Isso. Beleza. Polo do Cerro Azul. Cerro Azul que é o quê? Formatura. Não, eles estão agradecendo. Legal. Cerro Azul já fiz formatura lá. É um polo bem bacana e animado. Quer dizer, todos são, né? Quem dera a gente pudesse conhecer e visitar todos. Acho que é isso. Então, quer começar? Então, gente, obrigado aí pela presença de todos. Não esqueçam, vocês ainda podem conversar comigo lá pelos fóruns ou pelo e-mail. E qualquer coisa, entrem em contato, né? Se a gente não sabe as dúvidas de vocês, não tem como a gente responder. Então, boa noite, pessoal. Fico à disposição também aí na questão dos tutores, né, da coordenação de tutoria. Tem meu e-mail lá nas postagens que eu fiz no AVA. E caso vocês precisem, podem mencionar via e-mail que vou tentar ajudar vocês aí da melhor forma possível, tá bom? Da mesma forma, gente, obrigada por vocês terem participado. Ó, vocês estão vendo esse maço de papel aqui, tudo é processo, né, de pedidos aí de vocês. Então, a gente tem recebido, tem mais uma porção ali. Então, alguns eu já assinei, outros eu vou verificar agora à noite, né, e sempre que vocês tiverem alguma dificuldade, podem manter contato através do fórum, que a gente vai estar procurando atendê-los. Da mesma forma, o Daniel, lá na secretaria, né, ele não está conosco aqui, mas ele tem, assim,
diretamente atendido as demandas aí que vocês têm apresentado. E mais uma vez, né, em reforço aí o que a professora Adriana falou, não desistam agora. Dificuldades nós temos, mas é bom esse início aqui, essa parte que está sendo judiando de vocês, estão ansiosos, angustiados, e a gente entende muito bem, todos nós também passamos por essa fase, mas é esta preparação que vai fazer com que vocês tenham no último semestre, quando vocês tiverem que desenvolver o trabalho propriamente dito, maior tranquilidade. Vocês, posso apostar, no dia que vocês estiverem na banca, muitos vão dizer, ainda bem que nós fomos pressionados a cumprir rigorosamente o que nos foi solicitado no terceiro semestre. Vocês vão dar graças, gente. Então, se esforcem, deem o sangue, literalmente, né? Porque lá para frente isso vai ser muito positivo para vocês. E continuem contando conosco aí. Daqui uns dias a gente marca, então, as próximas web para falar dos assuntos que eu já adiantei para vocês. E ainda vai ter mais uma web comigo para falar do projeto. Então, assim que encerrar o prazo do diagnóstico, eu marco com vocês para a gente fazer o projeto, tá bom? Uma boa noite a todos, então. Boa noite.